Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 8:37. Nós vamos dar continuidade no tema que iniciamos, somos mais que vencedores. Espero concluir nessa manhã essa temática. Mas você pode dizer, somos mais que vencedores, todos nós? Somos mais que vencedores. Diz o texto sagrado, todos juntos: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Te peço especialmente por aqueles que estão passando situações difíceis e que não estão se vendo como vencedores, que estão passando por dúvidas, por temores, incertezas. Ó Espírito Santo, fala a todos nós, mas de uma maneira muito especial a esses queridos irmãos e irmãs. Espírito Santo, que esta verdade venha tomar a nossa mente, que essa verdade venha tomar o nosso coração, que essa verdade venha tomar todo o nosso ser, e o nosso ânimo seja tomado pela Tua glória e pela Tua presença, para que todos nós venhamos glorificar o Teu nome na certeza de que nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo que nos amou. Ó Espírito Santo, fala conosco, me enche, me reveste de poder e de autoridade, fluência na comunicação, ilumina a nossa mente e o nosso coração, que esta manhã seja memorável na nossa vida espiritual, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Amados, a palavra de Deus é quem nos garante que nós somos mais que vencedores. Não é um pensamento humano, não é um pensamento positivo, não é um pensamento que brota das circunstâncias, principalmente quando elas estão nos sendo favoráveis, mas é uma afirmação da palavra de Deus que você que está em Cristo Jesus, que o ama e que vive de acordo com o seu propósito, que é ter a Cristo como modelo e como referência, esta palavra diz que você é mais que vencedor. É mais do que vencedor, porque essa vitória e essa vida vitoriosa naturalmente não elimina as dificuldades, os obstáculos da vida, as aflições, porque a vitória já pressupõe a necessidade de uma demanda, de uma guerra, de uma luta, de uma circunstância adversa. Mas esse ser vencedor, queridos, está além das condições humanas e terrenas. Nós somos mais do que vencedores, porque essa vitória de Cristo nos leva à eternidade, nos leva a patamares espirituais, nos leva até a presença gloriosa de Deus. Por isso que nós somos mais que vencedores. Quero reforçar, queridos, que esta palavra, mais do que vencedor, está condicionada àqueles que amam o Senhor, e aqueles que amam o Senhor é aqueles que vivem de acordo com a palavra do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, e aqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito é a semelhança de Cristo, é termos a Cristo como modelo, como exemplo, como referência, e buscar seguir e imitá-lo. Nós vimos a semana passada que esta promessa se baseia em dois fatos. Relembrando, o primeiro fato: nós somos mais do que vencedores por conta da obra do Espírito Santo. Ele age por nós. E eu gostaria que você dissesse: o Espírito Santo age por mim. Vamos todos? O Espírito Santo age por mim. Você não está só, você nunca vai estar só. Você não pode pensar que em algum momento não vai ter ninguém por você. Você pode sentir a ausência
de uma pessoa humana, mas a ação do Espírito Santo sempre vai estar na sua vida e com você. O Espírito Santo, queridos, de acordo com Romanos 8:26, e eu gostaria que fosse colocado na tela para a gente ler esse texto e lembrar algumas verdades que nós falamos. Todos juntos? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Deixa esse texto na tela, vamos olhar para ele, queridos. O texto é muito claro quando diz que também o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo. Esse Espírito Santo, o que é que ele faz conosco? Ele nos assiste, ele se coloca do nosso lado, ele toma a nossa causa para si. Quando nós estamos vivendo uma situação difícil, o Espírito Santo nos assiste, ou seja, ele toma aquela situação para ele, para junto dele, coloca do lado dele. Mas diz que nos assiste em que, amados? Nas nossas fraquezas. E vimos que essa palavra fraqueza significa limitações. Todos nós somos limitados. Todos nós chegamos a um ponto que dizemos: eu não tenho como fazer isso aqui. Mas é nesse momento que o Espírito Santo nos assiste, se coloca do nosso lado e toma a nossa causa. E aí o texto vai fazer uma afirmação, porque nós não sabemos orar como convém. Amados, eu creio que essa é a experiência de todos nós. Diante de determinadas situações, nós ficamos até sem saber o que orar, o que pedir, o que clamar ao Senhor. Quando isso acontecer na sua vida, lembre-se que é exatamente nessa hora que o Espírito Santo age por você. Não sabemos orar como convém, mas o que é que ele faz, o Espírito Santo? Ele intercede por nós. Ele não apenas nos assiste, mas ele intercede. Vamos todos afirmar isso. Ele não apenas nos assiste, mas intercede por nós. Lembre-se, o Espírito Santo sempre vai estar a interceder por você. Mas é interessante que o texto vai descrever essa intercessão, e diz que é sobremaneira com gemidos que são inexprimíveis, gemidos que dá o sentido de intensidade, de profundidade, de empatia, inexprimíveis, porque não usa palavras humanas, mas palavras e expressões que movem o coração divino. E há um detalhe importante que nós vimos, queridos, é que a intercessão do Espírito Santo é perfeita. Vamos afirmar isso todos juntos? A intercessão do Espírito Santo é perfeita. E por que é perfeita? Romanos capítulo 8, versículo 27, na parte B, vai explicar exatamente por que é perfeita essa intercessão. Diz o texto sagrado, parte B: porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Veja, o Espírito Santo intercede por nós exatamente de acordo com a vontade de Deus. Nós, diante de determinadas situações, não sabemos qual é a vontade de Deus, por isso que nós sempre dizemos: seja feita a tua vontade. Mas o Espírito Santo não, ele conhece a mente de Deus Pai e ele intercede de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo traduz nossas dores, aflições e lágrimas em intercessão segundo a vontade de Deus. É por isso que a oração do Espírito Santo é perfeita. Nós somos mais do que vencedores, porque nós temos um intercessor sempre, temos aquele que nos assiste. Mas há um segundo fato que nos garante que nós somos mais do que vencedores. É porque a nossa vitória se baseia não só na obra do Espírito Santo, que age por nós,
mas se baseia na obra de Deus Pai. Ele intervém para o nosso bem. Deus age para o seu bem, transformando o mal em bênção, transformando situações adversas em situações de aprendizagem, de amadurecimento e de semelhança à pessoa do Senhor Jesus. Romanos 8, 28. Eu gostaria que todos lessem comigo agora o versículo 28. Todos juntos? Sabemos. Por favor, permaneça com esse texto na tela. Sabemos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que não há dúvida no seu coração, que há plena certeza, plena convicção de que todas as coisas cooperam para o bem. Note bem, queridos, que essas coisas não vão cooperar naturalmente. Há necessidade de uma intervenção. Há necessidade muitas vezes de um milagre. Há necessidade muitas vezes de uma ação poderosa e sobrenatural de Deus. Mas Deus age. É Ele que intervém. O pastor Wallace estava contando que sexta-feira o nosso irmão Adriano recebeu um grande livramento da parte de Deus. Uma carreta que pegou o lado do seu carro, né, jogando a margem da pista, e ele está aqui hoje, ó, louvando ao Senhor com seu filhinho e glorificando a Deus. Isto é obra de Deus, isso é intervenção divina. Este final de semana poderia ser de luto para a nossa igreja, mas nós reconhecemos o cuidado de Deus, o Espírito Santo que assiste, que intercede, e Deus que intervém de maneira sobrenatural e poderosa. E aqui no versículo 28 destaca as condições para nos dar a vitória, aqueles que estão assegurados a vitória, que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, é interessante, importante nós observarmos o versículo 30, queridos. Esse versículo 30, ele tem uma profundidade muito grande, ao ponto dos teólogos chamarem da cadeia inquebrável da nossa salvação. Leamos todos juntos. O que é que diz? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja aí a cadeia, veja aí a corrente que está entrelaçada. Aquele que ele predestinou, esse seguramente ele chama. Não é uma possibilidade que talvez aconteça, não. O texto é claro, está colocado no passado para nos dar a certeza de que isso acontece sim. Aquele que ele predestinou, certamente ele chamou, e aquele que ele chamou, certamente ele também fez o quê? Justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amados, esse texto nos dá garantia, certeza, segurança do que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre a sua bendita palavra. É uma corrente, é uma cadeia unida, ligada pelo poder que há no nome precioso do Senhor. Somos mais do que vencedores. Essa cadeia inquebrável da nossa salvação nos direciona, nos aponta e nos ilumina de que nós somos mais que vencedores. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo te dê esta convicção: eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Somos mais que vencedores, porque essa vitória se baseia na obra do Espírito Santo. Ele age por nós, se baseia na obra de Deus Pai. Ele intervém por nosso bem. E hoje nós vamos ver a terceira e última base para a nossa vitória. Somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória se baseia na obra de Jesus Cristo.
Ele nos amou. Amém? Ele nos amou. Exatamente isso que diz o versículo 37. Coloca aí o versículo 37. Leamos juntos. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Esse versículo é claro, querido, para mim e para você, ao dizer que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Amém? Você é mais que vencedor, não é porque você é bonzinho, porque você tem mérito, porque você faz muita coisa na igreja, no reino de Deus, não é por conta das suas obras e ações. Você é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo que te amou, e Ele te ama, e o amor dele é que garante a vitória na sua vida. É o amor dele, é a fidelidade dele, é a graça dele, é a bondade dele, é a misericórdia dele que garante que nós somos mais do que vencedores. Nós falhamos, erramos, temos momentos que estamos bem, às vezes estamos meio fragilizados, mas Deus, em seus atributos, é sempre constante, não tem oscilação e não tem volta. Ele é fiel, aleluia. É por conta do amor dele, por mim e por você, que nós somos mais do que vencedores. Paulo deixa claro que a nossa vitória tem um meio, e o texto diz por meio, e isso indica instrumento, mediação e causa eficaz. Paulo afirma que a nossa vitória não procede de nós mesmos, nem das circunstâncias, mas tem sua origem, sustentação e eficácia em Cristo Jesus e no seu amor por nós. A expressão por meio significa não por nós mesmos, não por força própria, mas em dependência de Cristo. Cristo é a fonte da nossa plena vitória, bendito seja o seu santo nome. Cristo é o mediador da nossa vitória. Ele nos amou de forma soberana e sacrificial. Ele venceu o pecado, a morte e a condenação. Ele garante nossa perseverança em meio a todas as tribulações da vida. Meu irmão, minha irmã, nossa vitória nasce no amor de Cristo por nós. Nossa segurança está na obra consumada de Cristo, plena e completa. Nossa perseverança é sustentada pela graça de Cristo. O cristão não vence porque é forte, mas porque está unido a Cristo. Amém, queridos? Você vence não é porque você é forte, mas porque você está unido a Cristo. A expressão por meio significa que toda a vitória cristã passa por Cristo, depende de Cristo e termina na glória de Cristo. Somos mais do que vencedores, porque somos amados por Cristo. O amor de Cristo por nós é a garantia da nossa vitória. Vamos afirmar isso, toda a igreja? Eu falo e vocês repetem. O amor de Cristo por nós é a garantia da nossa vitória. É a garantia da minha vitória. É a garantia da nossa vitória. Amados, nós precisamos considerar que o amor de Cristo se manifesta em 3 fatos. O amor de Cristo se manifesta não meramente em palavras sim, porque Ele declara o seu amor por nós, de uma maneira verbalizada, de uma maneira escrita, mas o amor de Cristo por nós vai ser manifestado em fatos concretos, e eu quero lembrar 3 fatos da manifestação desse amor de Cristo que nos garanta a vitória. O primeiro fato
se manifesta na cruz do Calvário. 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz a palavra do Senhor: nisto todos conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Até aí, mais uma vez, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, está escrito: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nós devemos nos lembrar que o sacrifício de Jesus na cruz foi voluntário, vicário, eficaz e definitivo. Foi voluntário, porque ele abraçou a cruz em amor, quando ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. A morte de Jesus Cristo na cruz foi vicária, ou seja, ele sofreu em nosso lugar. Jesus lá na cruz sofreu e derramou o seu sangue no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Esse sacrifício foi eficaz, porque ele cumpriu perfeitamente a justiça divina na cruz. Somente Jesus podia cumprir e satisfazer perfeitamente a justiça divina, e foi definitiva, um único sacrifício, e de uma vez para sempre a obra foi completa. Jesus não fez 99%, Jesus não fez 99,9%, ele fez a obra completa, 100%. 100% a nossa salvação e a nossa vitória está garantida na cruz do Calvário. 100%. Esse amor é perfeito, pleno e suficiente. Tudo que era necessário para a nossa vitória, para a nossa redenção, para a nossa salvação, foi plenamente consumado na cruz. Aleluia. Calvino, comentando sobre a morte de Jesus, ele fala que o Calvário, a cruz, foi o tribunal de Deus, onde Cristo assumiu o nosso veredito. Na cruz, o Filho foi tratado como inimigo, para que os inimigos se tornassem filhos. Antes éramos inimigos, mas ele foi à cruz para nos tornar filhos de Deus. Aleluia. A cruz é o altar onde o cordeiro substituto é imolado, e o sangue derramado se torna o selo da nova aliança. A cruz, queridos, revela o caráter dual do amor de Deus: amor santo, que não ignora o pecado, mas um amor misericordioso, que provê o sacrifício em nosso lugar. Queridos, em Romanos 8:32, veja o que está escrito. Isso aqui é tremendo, esse é um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras Sagradas. Veja só o que diz o texto: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou seu único Filho, deu, entregou por nós, na cruz, no nosso lugar, para nos redimir, se ele deu isso que é o máximo, maior, pleno, e as outras coisas, será que ele não vai dar? O texto nos garante que sim, porque ele cuida de nós, ele cuida de você. É por isso que nós somos mais do que vencedores, é por isso que a nossa vitória está garantida, porque Jesus na cruz venceu em nosso lugar. Cristo transformou a cruz, símbolo de derrota e humilhação, em símbolo de vitória e redenção.
somos mais que vencedores. O amor se manifesta na cruz, mas também o amor se manifesta na ressurreição. Amados, cruz e, todos comigo, ressurreição. A ressurreição de Cristo é a confirmação pública e definitiva de que a obra realizada na cruz foi plenamente aceita pelo Pai. O amor que levou Jesus a morrer por nós é o mesmo amor que o faz vencer a morte em nosso favor. A cruz revela preço pago pela nossa redenção. A ressurreição revela a vitória alcançada por esse sacrifício. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos 4, 25, leamos juntos: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição não é um evento isolado, mas um ato redentor. Na ressurreição, Deus declara que o pecado foi expiado, que a justiça foi satisfeita e que a condenação foi removida. Os nossos pecados foram expiados. Amém, queridos? Esse aqui tem que ser um amém daquele poderoso e gostoso e vibrante. Os nossos pecados foram expiados. Amém. E expiar significa remover a culpa do pecado mediante um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. O amor de Cristo não apenas perdoa, mas justifica plenamente o pecador que crê. O amor de Cristo nos torna participantes de sua vida ressurreta. É na ressurreição que se fundamenta a nossa condição mais que vencedores. Não vencemos apenas porque fomos perdoados, e ser perdoados já é um fato extraordinário, mas vencemos porque fomos vivificados juntamente com Cristo. A vitória de Cristo tornou-se a nossa vitória. A vitória de Cristo tornou-se a sua vitória. João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Leamos: estas coisas vos tenho dito, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus é a sua vitória. A vitória de Jesus é garantia da nossa vitória. O amor de Cristo não apenas nos livra da condenação, mas nos introduz em uma nova realidade de vida, de esperança e de glória eterna. Há uma lição muito importante na ressurreição, queridos, que às vezes a gente ignora, às vezes passa desapercebidos. A ressurreição de Cristo revela um modo glorioso do poder soberano de Deus. Amados, se nós queremos ter uma dimensão do poder de Deus, é olhar a ressurreição de Cristo. Ali há a manifestação do poder soberano e glorioso de Deus. Um poder que vence aquilo que humanamente é invencível. Vence o pecado, vence a morte e vence o túmulo. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Efésios 1, 19 e 20. Veja o que está escrito. E qual, leamos, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o sentar à direita
nos lugares celestiais. Vamos analisar o versículo 19. Veja essa expressão: suprema grandeza do seu poder. Essa expressão comunica três verdades. Primeiro, é um poder incomparável. Segundo, é um poder eficaz e operante. E terceiro, é um poder redentor e salvador. Trata-se de um poder que vence a morte, derrota o pecado, assegura a salvação e garante vitória plena aos seus filhos. A suprema grandeza do seu poder significa que Deus exerce um poder soberano, irresistível e salvador em favor dos que o amam e dos que são chamados segundo o seu propósito, garantindo não apenas a ressurreição de Cristo, mas também a nossa regeneração, a nossa perseverança e a nossa glorificação como povo de Deus. Esse poder não depende do homem, esse poder não falha e não pode ser frustrado. O Pai, pelo seu poder eterno, declarou que a morte foi derrotada, que a justiça foi satisfeita e que Cristo reina como o Senhor vivo. Aleluia. Mas há um terceiro fato, e eu quero ser breve para a gente concluir. Primeiro, a nossa vitória se manifesta, o amor de Cristo se manifesta na cruz, na ressurreição, mas também se manifesta na glorificação. E aí nós vamos para o versículo 20 de Efésios 1. Diz o texto, Efésios 1, 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. O amor de Cristo também se manifesta de forma contínua e gloriosa na sua exaltação à direita de Deus. Aquele que morreu e ressuscitou, não apenas venceu todos os inimigos, mas agora reina soberanamente. E porque Ele reina, e Ele reina com todo o poder, glória e sabedoria e majestade, a nossa vitória está garantida. Nós somos mais que vencedores. E Ele não apenas está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Ele intercede por nós, de acordo com Romanos 8,34. Sua intercessão garante que nenhuma acusação prevalece contra nós, que nenhuma condenação possa nos alcançar, e que nada nos separe do amor de Deus. Somos mais que vencedores, porque estamos unidos a um Salvador vivo, exaltado e fiel. A equipe de louvor. Somos mais que vencedores, porque estamos unidos a um Salvador que governa todas as coisas. Ele foi à cruz, Ele ressuscitou, e hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Concluindo, queridos, considerando tudo que nós acabamos de ver, de ouvir, desde a semana passada, nós temos 3 palavras para você. Primeira, não desista, porque a vitória está garantida. Não desista, meu irmão, não desista, a vitória está garantida. Seja abundante na obra do Senhor, a recompensa é certa, está garantida também. E viva pela palavra, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Bendito seja o nome do Senhor. Você é mais que vencedor. Você pode dizer: eu sou mais que vencedor. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: você é mais que vencedor, meu irmão, minha irmã. A pessoa que está atrás de você também pode ser: você é mais que vencedor. Vamos ficar em pé e vamos cantar.
tua graça fui alcançado, teu amor me envolveu, por tua cruz fui justificado, e por tua morte eu vivo. Teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda o perdão. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Por tua graça fui alcançado, teu amor me envolveu, por tua cruz fui justificado, e por tua morte eu vivo. Teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda o perdão. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Teu sangue me lavou, o teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transporta o perdão. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Senhor, muito obrigado, porque nós temos a vitória garantida. Nós somos mais que vencedores. É isso que o Senhor nos diz na sua santa palavra. E apesar de sentimentos, às vezes até mesmo contrário, ó Deus, nós não nos movemos por sentimentos, nós nos movemos pela tua palavra. E é a tua palavra que diz, é ela quem garante que nós somos mais do que vencedores. Que o teu povo tenha essa convicção, e que esta convicção traga renovo, traga fortalecimento, traga disposição de te servir e traga propósito, para que neste novo ano que está se avizinhando, venhamos
fazer muito mais, prosperar muito mais e glorificar o teu nome muito, muito mais, pois nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos ter um batismo ministrado pelo pastor Wallace. Convidar os membros do conselho, por gentileza, para estar aqui à frente, e convidar a nossa irmã Gésla e quem mais você quiser trazer com você, para a gente proceder aqui com o batismo. A nossa irmã já esteve se apresentando ao conselho e agora fará publicamente a sua profissão de fé diante de Deus e diante desta amada igreja. Tudo bem, minha irmã? Seja bem-vinda. Não fique nervosa não, que é ligeiro, viu? Tá bom? Então, depois de ter concluído o discipulado, ter sido ouvida pelo conselho, agora está aqui, diante de Deus e da igreja, para fazer a sua pública profissão de fé e também receber o batismo, o selo da aliança. Tá bom? Então, quero lhe perguntar, querida irmã, você reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Você reconhece a Escritura Sagrada em seus 66 livros canônicos como a nossa única regra de fé e prática? Sim. Você promete, querida irmã, que será submissa às autoridades desta igreja, enquanto as mesmas forem submissas à palavra do Senhor? Sim. Então, querida irmã, como ministro do Evangelho, você, Gésla, ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja confirma dizendo: amém. Pai, reveste a tua serva com o poder do Espírito Santo, que ela seja frutífera, que ela viva uma vida para a tua glória, como mais que vencedora em Cristo Jesus, que ela seja usada no teu reino, na tua obra, na tua casa, e que o Senhor possa fazer prosperar na vida dela, na história dela, os teus planos e os teus propósitos. A encha, Deus, de maneira que ela possa transbordar do teu Espírito Santo, e ela seja abençoadora nesta igreja, e que esta igreja seja abençoadora na vida desta irmã, em nome de Jesus Cristo, amém. Como pastor dessa igreja, eu te dou a destra da comunhão. Seja muito bem-vinda como membro comungante da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Como é que a igreja recebe a nossa querida irmã? Receba os cumprimentos do conselho. Deus te abençoe, minha querida irmã. Receba os cumprimentos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo assentados, nós vamos receber a bênção, porque nós vamos ter os avisos para evitar, levanta e senta. Mesmo sentados, nós somos abençoados. Receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito, seja sobre todos vós, irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, alguns avisos. Antes, eu vou pedir que todos os que estão nos visitando, por favor, fiquem em pé, para que a gente possa lhe abençoar. Há algum visitante no nosso meio? Amém, amém, amém. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida e a família de vocês. E eu vou pedir aos irmãos que estão próximos, que queiram cumprimentá-los, dar um abraço, ministrar a bênção do Senhor. Não deixe ninguém sem esse devido cumprimento. Você que está próximo, por gentileza. Amém. Deus abençoe vocês. Próximo ano, o Ministério de Recepção vai estar providenciando uma lembrança. Amém, irmãos? Amém. Misericórdia.
Terça-feira nós teremos o nosso último culto de oração de 2025. Vamos ter um momento de gratidão, de louvor, de intercessão, um momento muito gostoso na presença do Senhor. Não falte. O encontro pastoral vai acontecer até a próxima quarta-feira. Mês de janeiro nós vamos ter um recesso, porque não é somente os pastores que ministram e participam, mas tem uma equipe técnica também, e eles precisam ter aquele período para investir na família e renovar suas energias. No dia 31, o que é que nós vamos ter? Culto da família, começando de que horas, irmãos? 10h30, 10h30, porque meia-noite nós vamos estar cantando o hino Rompe a Aurora. Vai-se embora, vem um novo ano, a gente vai estar recebendo um novo ano na presença do Senhor. E com a família, em vez de você deixar de vir para a igreja, porque tem familiares, traga os seus familiares para a igreja. Vamos todos, e é um momento de conscientizarmos a importância de iniciar um novo ano na presença do Senhor. Nós teremos uma oferta especial de gratidão por tantas bênçãos, livramentos e graças que o Senhor tem nos dado nesse ano. Então reserve a sua oferta de gratidão para esta ocasião, e teremos a posse de todos os líderes, ministérios e conselheiros. Vai ser um momento muito especial, e também teremos uma homenagem a uma irmã que durante 30 anos tem dedicado a sua vida ao Ministério de Intercessão. Estaremos entregando essa homenagem nesse dia. Agora vamos nos alimentar mais da palavra de Deus. Vamos para a escola dominical. Se você puder, fique, porque você vai ser abençoado com as últimas palavras de Jesus na cruz. Descansem bastante, e à noite vamos estar na presença do Senhor. Que Deus acompanhe a todos.